Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Todos sejam muito bem-vindos ao nosso culto de celebração ao Senhor, aqui da PIB Guaianazes. Estamos tristes porque culto aqui, sem as pessoas, nós ficamos tristes, mas estamos alegres porque podemos estar usando este recurso para conectar a você, para cultuar junto com você. E hoje é noite de celebração e nós vamos cantar, nós vamos adorar o Senhor com toda alegria. Vamos celebrar ao Senhor hoje com a ceia do Senhor. Junte sua família, deixe preparado aí os dois elementos da ceia, o pão e o vinho. E os elementos, você sabe que são simbólicos, porém é importante a lembrança, de trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Lembrar daquilo que Cristo fez por mim e por você. Participar dessa graça maravilhosa. Faça isso em Cristo Jesus, participe do culto, celebre ao Senhor e nós vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por estarmos juntos e orar e louvar e engrandecer o nome do Senhor. Oremos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos, podendo celebrar ao Senhor, que os nossos louvores cheguem a teu trono de graça, Pai. Que o Senhor receba a nossa adoração, mesmo nos nossos lares, que possamos cantar com todo fervor, que possamos orar, clamando, pedindo pelas tuas misericórdias, pela tua graça, que a tua graça seja manifesta no nosso coração nesta noite, que possamos entender a tua graça em nossas vidas, na prática das nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos pela celebração da ceia do Senhor, louvamos ao Senhor por este culto maravilhoso que queremos entregar ao Senhor. Agradecemos pela disposição de cada um que está aqui, Pai, nesta noite, engrandecendo ao Senhor, e nós te louvamos, e nós te bendizemos, e te adoramos, na beleza da tua santidade, e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor. Graças e paz, irmãos, boa noite. Momento muito especial, momento de celebrarmos ao Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito mesmo em meio a toda essa situação de pandemia. Nós realmente estamos com saudade dos irmãos, de estarmos juntos, de estarmos em comunhão, de estarmos reunidos como corpo de Cristo. Mas mesmo em meio a essa situação, nós temos a internet que facilita a nossa comunicação, facilita a nossa proximidade. E nós estamos confinados, né? Nós estamos confinados em nossa casa nesse momento, mas nós somos livres para adorar ao Senhor. Nelson Mandela ficou preso durante 27 anos. E depois de 27 anos, ao sair da prisão, os repórteres perguntaram a ele: como que você conseguiu se manter são durante 27 anos na cadeia? Como que você não enlouqueceu, olhando a rua só por uma janelinha? E aí ele disse o seguinte: eu estava preso, mas a minha mente não. Nós podemos estar confinados, mas nós temos liberdade, nós somos livres para adorar ao Senhor. E nessa noite eu quero te convidar a cantar os louvores, a estar atento a tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. É um momento especial, um momento de ceia, um momento de relembrarmos o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para nos salvar. E nós vamos cantar sobre a grandeza desse Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu quero te convidar a estar atento, a estar ligado nesse culto, porque estar em casa nos traz a facilidade da comodidade, do conforto, da distração. Que nada nesse momento te distraia, que você esteja ligado no Senhor, e nós vamos cantar. Quão grande é o meu Deus. Vamos cantar? Vamos lá. Todos hão de ver
o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, em todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Três se formam em Filho, Espírito e Pai. Filho, Espírito Cordeiro e Pai. Cordeiro e leão, Cordeiro e leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. podemos cantar mais uma vez sobre a grandeza do nosso Deus. Quão grande é o meu Cante aí na sua casa, cante com a sua família. Momento de louvor, momento de adoração. Que o Senhor seja louvado e adorado em meio aos louvores. Quão grande é o meu Deus. Amém. Nós vamos cantar uma canção que fala sobre o nosso velho homem, o homem que nós deixamos para trás. Vamos cantar sobre a nossa firme esperança, a esperança que nós encontramos somente no Senhor. E aí a letra ela diz num determinado momento assim: se tudo mudou,
Nós estamos vivendo num momento de mudança extrema. As coisas mudaram. E se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Sou mais do que eu sou. Eu sou mais do que vencedor. Para trás eu deixo o homem que fui, e as casas que eu construí longe de ti ficaram para trás. Nós vamos cantar a respeito dessa esperança. E em Jó, capítulo 14, no versículo 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, os seus frutos, não cessarão os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Então nós vamos cantar a respeito dessa esperança, a esperança que nós encontramos somente no Senhor, a esperança que nos faz crer em dias melhores e que faz com que nós coloquemos toda a nossa fé, toda a nossa confiança no Senhor. Vamos cantar. Que miserável homem que sou, que me tornei, mendigo pão que antes sobrava e que era meu. No desapontamento a esperança nasce, e vivo o presente, independentemente do que passou. Pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Para trás eu deixo o homem que fui, e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação da esperança, que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Como um refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria.
Coarão, pois Se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Para trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, da esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acorde em terra firme. Se tudo mudou, se Tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. para trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, da esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Amém. Momento de adorarmos ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Meus queridos, nós não estamos participando do culto de forma presencial, mas nós podemos continuar servindo ao Senhor, através do nosso compromisso como igreja, pois a igreja não para, e você é a igreja. Eu, particularmente, tive uma experiência muito bacana, esses dias saindo da igreja, saí daqui, era umas 10 e pouco da noite, e fui até para minha casa, e minha esposa disse para comprar pão, para fazer um lanche. E eu fui querendo achar uma padaria, chegando perto da minha casa, fui na primeira padaria fechada. Segunda padaria fechada. Fui em umas 5 padarias fechadas. Aí, quando eu já estava desistindo, a melhor esfirraria de perto da minha casa estava aberta. E lá tem um beirute, o melhor beirute do bairro. E aí eu entrei e falei, beleza, vou comprar um beirute. E aí, quando eu comprei o beirute, quando eu fui sair para pagar, eu vi que o dono, eu acho que era o dono daquela esfirraria, falou alguma coisa para a moça, e quando eu fui pagar, a moça falou que não precisava pagar. Aí eu estranhei aquilo e fiquei pensando, por quê? Insisti, ela falou que não precisava pagar realmente. Eu saí com a esfirra, com o beirute, feliz da vida. E eu estava meditando no Salmo 23 naquele dia, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meus queridos, nós precisamos agradar a Deus nesse momento. É impossível agradar a Deus sem fé. Não vai faltar, querido. Seja fiel nos dízimos e ofertas. Nós não estamos, a igreja está aberta durante a semana, você pode trazer a sua contribuição, continuar com a sua fidelidade nos dízimos e ofertas. Você pode fazer um depósito bancário, vai aparecer na tela aí, e você pode fazer um depósito, mandar o comprovante para a igreja e continuar sendo fiel, porque a igreja não para. E Deus não para, Deus é gracioso, Deus nos sustenta, Deus nos abençoa em todo momento.
Não se preocupe, meu querido, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. E nós vamos, nesse momento, nós vamos orar, pedindo a Deus, para que te dê essa paz, de que Ele é o pastor, que Ele cuida, que Ele sustenta. Se tudo se fechar, Ele vai mandar corvos entregar alimento para você. Ele vai mandar do céu o pão. Não se preocupe, meu querido. Confie, descanse. Nós servimos um Deus da graça maravilhosa. Nós não merecemos, mas ela nos alcança a cada dia. Vamos orar. Pai querido, Deus poderoso, louvado seja o teu santo nome. Tem tantos irmãos, Pai, tantas pessoas que estão nos ouvindo nessa hora, com o coração atribulado, com o coração amarrado, escravizado, preso, ansioso, temeroso. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor alcance cada coração nesta noite. Que o Senhor se manifeste na vida de cada um através da Tua palavra. Para que, como um dia Paulo disse, que a Tua graça seja suficiente na vida de cada um. Em nome de Jesus, Pai. Supre as necessidades de cada irmão, Pai. De cada família, Pai. Supre as necessidades da Tua igreja, Pai. Que possamos continuar fiéis, confiando que tudo está sob o Teu controle. E que Teu nome seja glorificado através da Tua igreja que não para, que continua buscando ao Senhor. Mesmo com todos esses recursos limitados, Pai. Mesmo à distância, porque nós confiamos em Ti. E a nossa fé está no Senhor, Pai. E o Senhor é o nosso pastor. E nós sabemos que nada há de faltar. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós oramos e nós queremos entregar este momento dos dízimos e ofertas e de todos aqueles que estão necessitados nas Tuas mãos. Entregamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabem os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções e oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida
está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Este é o momento do culto em que queremos silenciar nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Faça isso nesta hora. Se concentre, se esforce para meditar na palavra de Deus. E nessa noite, como introdução ao tema, eu queria te fazer uma pergunta. O que é graça para você? O que é graça para você? Graça. Falar sobre a graça de Deus nos faz pensar, nos faz refletir o que significa a palavra graça. Na língua portuguesa nós temos algumas definições, eu queria pensar com vocês dessa palavra graça com G minúsculo. A graça, por exemplo, como engraçado, fazer graça. A graça de engraçado significa diversão, riso, alegria. Também o dicionário nos fala sobre outro tipo de graça, a graça do gratuito. Por exemplo, eu fui ao cinema de graça, ou comi um beirute de graça. Graça de gratuito, a graça que é sem custo, sem preço, grátis. Também nós podemos ver a graça da beleza. Por exemplo, aquele rapaz ou aquela moça é uma graça. Bonito, tipo eu, assim, belo, charmoso, uma graça. A graça da beleza. Nós temos outras definições da palavra graça na língua portuguesa. Mas eu queria pensar com você na graça divina. Quando a Bíblia fala sobre graça, a graça divina, o que é graça? Graça divina é uma ajuda definitiva que Deus oferece aos homens para que eles alcancem perdão e salvação em Cristo Jesus. Essa graça divina está imbuída da graça do engraçado, porque ela tem uma alegria permanente. Ela está imbuída da gratuidade da graça da língua portuguesa, porque ela não tem custo. Ela é de graça. Ela é sem preço, já foi pago o preço. Essa graça divina, esse favor de Deus também está imbuído de beleza. Essa graça divina, ela tem um charme, ela tem uma beleza inigualável. E eu queria pensar com você, nesta noite, sobre graça. O que é graça para você? Nós poderíamos pensar também no contrário, o contraste de graça. A palavra desgraça. A gente não gosta, nós não gostamos muito de ouvir sobre desgraça, né? Mas o dicionário fala algumas coisas sobre desgraça. Por exemplo, desgraça, quando você ouve essa palavra, é um acontecimento lamentável, um infortúnio, uma infelicidade que acontece de repente. Por exemplo, uma frase de desgraça: a pandemia foi uma desgraça sem precedentes. Uma desgraça, uma situação angustiante. Nós ouvimos desgraça, nós já ficamos aflitos, porque há aflição, a angústia. Situação em que pessoas se encontram sem dinheiro, pobreza, tudo isso o dicionário vai falar miséria, que é desgraça. Que é uma junção de duas palavras, a graça e o des. O des é sem graça, sem essa alegria, sem esse algo que é gratuito, sem essa beleza da graça, sem isso.
Situações que acontecem que nos tira essa graça, desgraça, sem graça. Sinônimo de desgraça é adversidade, calamidade, infortúnio, infelicidade, desfavor, angústia, miséria e pobreza. Tudo que o dicionário fala sobre essa palavra, desgraça. Eu queria pensar com você, o que você pensa de graça, a graça de Deus? A graça de Deus é um favor, é um presente definitivo de Deus a cada um de nós, a você que me ouve, que não merece esse presente. Imagina você receber um presente que você não merece. Isso é graça. A palavra graça no grego, ela tem uma tradução muito bacana que é eu me regozijo, eu estou feliz, ou eu permaneço feliz. Graça é essa felicidade permanente no ser humano, essa graça de Deus. Você pode receber essa permanente graça, essa permanente alegria que nada e nenhuma circunstância vai tirar de você. Olha que maravilha a graça. Essa graça de Deus é maravilhosa. Tem pessoas que acham que a graça de Deus, ela alcança, ela é um privilégio apenas de pessoas altamente santas. Tem pessoas que pensam que graça, você só vai alcançar graça quando você estiver deixando para trás todos os seus pecados e erros. Talvez você pense em graça mais em moralidade do que exatamente graça de Deus. Porque graça de Deus é um favor que vem de Deus a você, mesmo você sem merecer. Isso é graça. Existem muitos pensamentos sobre graça. Eu queria pensar, mas antes de pensar sobre graça, eu queria contar uma história para você. Estou lendo alguns livros sobre graça. E em um dos livros que estou lendo, No Despertar da Graça, o título do livro, me despertou algo sobre a graça nessa história, que eu acho muito bacana. Esse livro é escrito por Charles Swindoll, e esse pregador, esse pastor, ele conta da história da sua última surra. Sua última surra. Isso lá em meados de 1947. Ele conta que quando ele fez 13 anos de idade, no dia do seu aniversário, ele ainda estava deitado na sua cama, estava descansando, quando seu pai chega do lado de fora da janela e diz: Charles, venha me ajudar com as plantas. E eu queria até dar uma pausa aqui, porque lá em 1947, o respeito aos pais era bem diferente de hoje. Talvez hoje, se um pai chega com um adolescente de 13 anos e diz: vem me ajudar aqui no dia do aniversário, talvez seria muito pior a fala desse adolescente que não iria ajudar o pai porque é aniversário, né? Porque ele achava que ele merecia, no dia do aniversário, ficar deitado sem ajudar seu pai. Seu pai, então, pede: filho, vem me ajudar. Aí ele responde, ele diz assim, Charles, que num tom totalmente insolente e com uma falta deliberada de educação e respeito para o seu pai, diz: não vou não, hoje é meu aniversário, lembra? E aí ele conta que o pai dele estabeleceu um recorde dos 100 metros de distância. Entrou na casa e caiu sobre ele como um relâmpago. Bateu nele até o jardim e ele capinou até o fim do dia a plantação, no dia do seu aniversário. Eu achei maravilhosa essa história, porque o próprio Charles está contando e achou graça nessa história, porque naquela mesma noite, quando ele menos esperava, ele não sabia mais o que ia acontecer naquele dia. E naquela noite, o pai dele leva ele para um jantar surpresa. Um maravilhoso jantar. E Charles diz assim no seu livro, que o pai dele antes deu o que ele merecia. Ele merecia aquele castigo. Ele foi mal educado, ele foi desrespeitoso com o pai. E ele diz: eu merecia aquele castigo. Mas o jantar eu não merecia. O jantar eu não merecia, porque eu tinha sido rebelde. E eu não esperava e recebi um jantar, e ele diz que esse jantar foi graça. Foi graça. E é isso mesmo. Quando você não merece, e Deus te dá um jantar, Deus te dá um banquete, Deus te dá um pão que desce do céu para você se alimentar, que vai saciar a sua vida, mesmo sem você merecer. E eu queria pensar com você, graça de Deus é exatamente isso, meu querido. É receber de Deus
o que eu não mereço. Nós somos pecadores. E nós não merecemos nada de Deus. Mas pela graça, nós recebemos o melhor presente de Deus. Isso é graça. Mas Deus também não é como o pai de Charles. Porque Deus é misericordioso. E Ele não nos dá o que nós merecemos, que muitas vezes são castigos. Já pensou se você, eu não sei o que você pensa sobre graça, se Deus fosse como o pai de Charles e te desse um castigo a cada erro que você recebe? Por isso, graça é receber de Deus o que nós não merecemos, e misericórdia é não receber de Deus o que eu mereço. Por isso eu queria pensar com você, nesta noite, alguns textos da palavra de Deus, para que você medite, para que você pense sobre graça. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia na sua casa, em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 9. Gênesis capítulo 11, o início da história da humanidade. E nós vamos ler o capítulo 11, dos versos 1 até o verso 9. O título é A Torre de Babel. E eu queria pensar com vocês nesse texto, então, acompanhe a leitura da palavra de Deus em Gênesis capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Eu fico pensando nessa história, fiquei pensando em graça, e olhando para essa história, e essa história veio ao meu coração, onde quando homens conscientemente se afastam do projeto de Deus, se afastam do Todo-Poderoso e são tomados pelo orgulho e pela exaltação, tentando se igualar a Deus. Você imagina essa história? Homens que querem construir uma torre para chegar no céu, e o desejo deles, o texto diz, que é para que eles sejam conhecidos, foram tomados por um orgulho, para que eles fossem conhecidos por toda a terra. O período desse fato, dessa história, ocorreu logo depois do dilúvio, quando houve a edificação dessa grande torre, que sofreu essa intervenção divina. Eu fico pensando quando Deus intervém no mundo. Pessoas, o texto diz que eles tinham uma língua só, e eles falavam uma língua só, e a língua universal daquele povo era: vamos construir uma torre. Todos estavam falando a mesma língua do orgulho, da soberba, do desejo da fama, do desejo de realizações humanas, sem
a concessão, deixando Deus e deixando o projeto de Deus de lado, deixando a vontade de Deus, e o mundo dessa época estava dessa maneira, seguindo o seu curso, seguindo a sua vontade, querendo construir uma cidade para si, para satisfazer os desejos do seu orgulho. Fico pensando que essa cidade chamada Babel, essa cidade tem muito a ver conosco, com o povo dos dias de hoje. Há alguns princípios e dentre eles um desejo e um orgulho de construir a vida, construir a história, construir com desejo de orgulho e de fama e de pensar apenas em si mesmo. Essa primeira cidade pós-diluviana foi projetada expressamente para frustrar a vontade, para tirar Deus da vontade dos homens. Eu fico pensando que Babel tem muito a ver com nossos dias, porque a palavra Babel significa confusão. E essa confusão foi Deus que permitiu para este povo, para esta Babel, para que cada um falasse a sua própria língua e se dispersasse, e cada um procurasse os seus desejos, se assim eles queriam. Eles queriam isso, queriam fama para si, então Deus dispersou eles, colocando uma confusão na comunicação deles. Parece que hoje nós vivemos dias como esse, uma falha, um bug na comunicação, uma confusão na comunicação. Pessoas, cada um falando a sua língua, a sua vontade, o seu desejo, e construindo cidade, querendo construir impérios para si. Lá, Deus interviu. Lá em Babel, Deus interviu nessa grande confusão. Porque a maior confusão que um povo, uma pessoa pode ter, é de não entender a graça de Deus. Não entender que necessita de Deus. Não pensar que existe um Deus que está vendo tudo o que fazemos aqui nessa terra. Se você entender o que é graça, você vai querer agradar a esse Deus. Porque a maior desgraça é tirar Deus da jogada. Eles queriam construir uma cidade, tirando Deus. Babel é a representação do mundo. Babel está relacionado com essa confusão que o mundo está vivenciando em não entender a graça de Deus. Não entender que, sendo inimigo de Deus, Deus está à sua procura. Não entender que quando você erra, quando você se afasta de Deus, Deus vai atrás de você e quer te dar um presente. Se Deus fosse castigar essa cidade, Deus destruiria todo mundo. Babel é o início da Babilônia, aonde nasce a cidade de Babilônia. Babilônia é a cidade que destruiu o povo de Deus, que tornou o povo de Deus escravo, que destruiu a cidade de Jerusalém. Babel é esse povo e essa Babilônia que fala uma língua só, essa língua do egoísmo, criando impérios de egoísmo e de fama e de desejos para si só. Babel e a Babilônia representa um banquete não para Deus, mas um banquete para alimentar as suas próprias vidas, a sua própria cidade, os seus próprios desejos. A Babilônia está à procura de satisfação de desejo. Na Bíblia, nós vemos que ela, quando fala da Babilônia, quando fala dessa cidade Babilônia, é uma representação simbólica da corrupção espiritual. Babel, a Babilônia, essa confusão, é essa corrupção espiritual. Pessoas que vivem como se Deus não existisse. Lá Deus interviu, Deus veio e trouxe uma confusão. Muitas vezes Deus desce à humanidade para trazer algumas confusões, para deixar as pessoas mais perdidas do que estão. Porque é no meio quando nós estamos perdidos que nós procuramos a direção, procuramos auxílio. Babilônia não procurou auxílio, ficou confusa e viveu na sua confusão. E Babilônia representa o mundo, a intenção de agradar a si mesmo, o banquete do pecado. Babilônia representa o banquete do pecado. O mundo vive regido por esse sistema maligno, esse sistema do pecado. E o mundo está procurando isso. E nesse momento eu fico pensando que Babilônia tem muito a ver com os nossos dias, aquilo que nós estamos vivendo. Uma desgraça,
um momento difícil, um momento que nós estamos confusos. E o que Deus quer é que nós reconhecemos a nossa Babilônia, a nossa confusão, de não valorizar a graça de Deus. Babilônia dispensa o alimento da vida, o banquete de Deus. Babilônia vive segundo o engano do seu próprio coração, um coração enganoso, um coração regido pelo maligno. Babilônia representa a morte espiritual. Um povo querendo construir um edifício para a sua própria grandeza. Vivemos um mundo assim, queridos. Eu enxerguei nessa história uma Babilônia, um mundo vivendo assim, aonde Deus, em alguns momentos da história, interviu, e lá na Babilônia Deus interviu, criando uma confusão. Babilônia representa inimizade com Deus. E eu queria pensar nessa Babilônia, pensar num povo, mas pensar particularmente na minha vida, na sua vida. Se você tem vivido como alguém que vive a graça de Deus, que valoriza esse banquete, esse pão do céu, que pode transformar a sua corrupção espiritual numa vida e vida em abundância. Ou você está procurando, agora, nesse momento, um Deus para resolver a confusão que foi criada nesse momento de vida. Por isso, pense comigo, Babilônia como inimigo de Deus. E eu queria também sair aqui da história dos Gênesis, do início, e fazer um paralelo aqui com Marcos. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 3. Um outro momento da história, ali quando Jesus acaba de fazer um milagre da transformação, da multiplicação dos pães e dos peixes. E ali, nesse contexto, abra sua Bíblia aí em Marcos 3, nós vamos ler os versos 28 a 30, para nós entendermos também essa história relacionada à graça. Marcos 3, do 28 até 30. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizendo: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Eu fico pensando, meus queridos, nós saímos de um mundo pagão que não quer saber de Deus, que virou as costas para Deus, e agora nós entramos num universo de religiosidade, de religião, de pessoas que professam a fé em Deus, que falam de Deus, que confiam em Deus, religiosos, mas que recusam acreditar na obra feita por Deus em Jesus Cristo. Aqui estão homens que estão computando o milagre feito por Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Estão computando a obra maligna. Homens de fé, que deveriam ser os primeiros a enxergar a graça de Deus, a manifestação de Deus na terra, são homens que estão afrontando Deus. E Jesus dá essa palavra dura, dizendo: tudo será perdoado, mas o pecado da blasfêmia, que é negar a graça de Deus em Cristo Jesus, que é negar a obra do Senhor Jesus, o presente dado por Deus para as nossas vidas, para que em toda e qualquer circunstância eu seja permanentemente feliz, permanentemente completo, um ser abundante. Eu só vou ser e você só será abundante, meu querido, se você entender a graça de Deus, que é Jesus, que é entregue como presente para a sua vida, como um pão que vai alimentar a sua alma. E eu queria pensar que estes homens estavam blasfemando
contra o Espírito Santo. E blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a graça de Deus. A maior desgraça é não considerar Jesus como Deus, como Filho de Deus. É você dizer não para a graça de Deus. Eles não estavam vendo Jesus como o único que poderia salvá-los. Estavam negando a salvação. Meus queridos, não há outro caminho. Nesse momento de calamidade, nós precisamos entender que nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos de Jesus. Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Jesus é o alimento que sacia a sede da alma do ser humano. Jesus é essa graça manifesta que Deus oferece como um banquete, como um alimento para que eu e você participemos pela graça de Deus. Mas nós vemos em dois momentos. Nós vemos Babilônia, um povo que representa o mundo, vivendo na confusão, e a maior confusão é de não querer participar desse pão da vida, desse banquete que Deus nos oferece. A maior confusão é de não enxergar Deus, desprezando a sua vontade. Babilônia despreza a vontade de Deus para seguir o seu próprio caminho. E agora nós temos um povo, líderes religiosos, vivendo na confusão de falar em nome de Deus e não enxergar a vontade de Deus, não enxergar a obra redentora de Jesus, não enxergar Jesus como Deus, o único que pode nos salvar de toda a confusão. Jesus é o Salvador deste mundo. Deus envia o seu Filho para nos salvar, queridos. Ah, mas eu já sei dessa história. Por que você anda então tão confuso? Viva como salvo. A Babilônia seguiu o seu caminho. Os líderes religiosos não enxergaram e desprezaram a graça de Deus. E eu te convido a participar desse banquete, desse jantar. Eu fico pensando como um exemplo, eu faço um grande banquete, um jantar, na minha casa, eu te convido, deixo tudo preparado, te ofereço gratuitamente. Eu fico pensando se você recusasse o convite. Qual o motivo? Está tudo, uma refeição maravilhosa. Ou pior, você viesse, participasse e depois no final falasse, quanto que é? Deixa eu pagar. Eu fiz um jantar de graça, te ofereci. Deus faz isso conosco. Deus nos dá um alimento para a nossa alma. Eu lendo um livro do Philip Yancey, Maravilhosa Graça, e ele conta uma história muito bacana, chama Festa de Babette. Babette, uma mulher que chega a um vilarejo na Dinamarca, fugindo da França, por conta de uma repressão, ela vai parar na casa de duas mulheres e um pastor. E lá ela pede emprego, eles acabam dando emprego a ela por alimento e por hospedagem, e ela se torna a faxineira e a cozinheira da casa. Essa história, inclusive, foi feito um filme nos anos de 1980, meados de 1980, muito interessante. E Babette trabalha ali, oferece seu trabalho, e ela é uma grande cozinheira, e ela começa a trabalhar ali de graça. Trabalha ali por 14 anos, fazendo as melhores refeições numa casa e num vilarejo pobre, onde essas duas irmãs e esse pai viviam de forma muito, com custos muito reduzidos, vivendo só com um peixe por dia. E essa mulher começa a trabalhar e fazer, e trabalhar com outras refeições, e trabalha ali por 14 anos. De repente, depois de 14 anos, ela recebe uma notícia que na França ela recebeu 10 mil francos. Era um valor muito semelhante a um valor de ganhar na loteria. Era muito dinheiro, bastante dinheiro.
Essa mulher vai para a França. E o pastor ia fazer um aniversário de 100 anos. E o sonho das irmãs era que ele tivesse um jantar especial. Então Babette vai até a França, recebe o dinheiro e volta para o vilarejo pobre. Faz um jantar, como nunca foi visto naquele vilarejo. Convida todas as pessoas, tudo de graça. Coisa linda, coisa maravilhosa, uma refeição maravilhosa, um jantar maravilhoso. E todos se saciam. E a festa daquele pastor foi algo que nunca jamais ele teve. E sabe por que estou falando isso? Porque isso foi graça. Porque ela pegou todo o dinheiro que ela recebeu para fazer esse jantar especial, para abençoar a vida daquelas pessoas. Eu fico pensando, querido, Deus ofereceu um jantar muito mais especial do que esse. Deus ofereceu um presente, Deus ofereceu o seu Filho. A palavra de Deus diz que Ele é o pão vivo que desce do céu e que vai alimentar a sua vida. Nessa confusão que você está vivendo, que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, o que Deus está mostrando é que existe uma graça especial para você descansar, para você sair dessa confusão, para você sair dessa desgraça e participar da graça maravilhosa. Isaías 53 diz que ele era desprezado, rejeitado dos homens de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e nós não fizemos dele caso algum. Isaías está falando de Jesus. Verdadeiramente, Jesus toma sobre si as nossas enfermidades. Ele carrega as nossas dores. Nós que andávamos aflitos, você que anda aflito, Jesus carregou as suas dores, as suas feridas. Ele trouxe, dado por Deus, esse alimento para saciar a tua alma, querido. Não despreze a graça. Não despreze a graça. Jesus diz: eu sou o pão da vida, e aquele que vem em mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Nesse banquete, nós precisamos comer este pão. Se sua alma está vazia, se seu coração está aflito, você precisa se alimentar do pão da vida. Não despreze esse banquete. Por 3 motivos não despreze esse banquete. Porque Jesus é o pão da vida que sacia sua alma. Não despreze esse banquete, porque Jesus é o alimento que vai transformar o mundo, se o mundo assim quiser participar desse banquete. Não despreze este alimento, não despreze o pão da vida, porque ele dá plena satisfação para a sua vida, para a vida da sua família, para o mundo. A maior desgraça é não participar da graça, não participar desse presente que nós não merecemos. Eu e você e a humanidade merecia que Deus descesse até nós e nos desse um castigo. Mas Deus desce até nós, se esvazia, se faz como um de nós, na pessoa de Jesus, para te oferecer um presente, para te oferecer uma nova vida. Você tem a opção de receber, de participar desse banquete, ou você tem a opção de desprezar. E o que você escolhe nessa noite? O que você vai fazer nessa noite? O convite é que você participe. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, eu quero encerrar com essa palavra. Diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno, meu querido, de nós participarmos da graça de Deus, de nós vivermos a graça de Deus, de nós entendermos que Deus está no controle e está te convidando para você se entregar a Ele. Você que me ouve, essa palavra é para o seu coração. Talvez você está vivendo a Babilônia da confusão,
Lembre-se, a maior confusão e a maior desgraça é não olhar para aquilo que Deus fez por você. Nós queremos olhar o que podemos fazer para os outros, o que podemos fazer para Deus, o que podemos fazer para nós mesmos. Não, pare com tudo isso. Isso é confusão. Olhe para o que Deus fez por você. Ele entregou o seu filho, único filho, para que se você crer, se você se achegar a Ele, Ele também vai se achegar até você. Hoje é noite de ceia, é noite de nós relembrarmos aquilo que Deus fez por nós, por esse banquete que Ele nos ofereceu, essa vida maravilhosa que nos deu, as dores e enfermidades que Ele levou sobre nós. Hoje eu tive a oportunidade de estar na casa de uma irmã, a irmã Tereza. A irmã Tereza está com câncer. E a irmã Tereza estava cantando uma canção que glorificava a Deus. Uma canção que em meio a dores, ela sabe que Deus havia levado todas as dores dela, porque logo, logo ela estará com o Senhor. E ela estava feliz e alegre, cantando ao Senhor. Que maravilha! Só quem sabe o que é viver pela graça, só quem entende o que é a graça e não despreza a graça, que sabe que em meio a todas as circunstâncias, em meio a um câncer, você canta louvores, você agradece a Deus, e você é feliz, porque graça é isso, é ser feliz. Não é que nós seremos felizes. A graça de Deus nos permite um presente que nos torna feliz, que nos torna preenchidos, que nos torna realizados, independente da circunstância que vivemos. Meu querido, essa noite é noite de você se entregar a Ele. Talvez você está perdido, confuso, abandonou o Senhor, como a Babilônia fez, como Babel fez. Talvez você está vivendo numa religiosidade desses líderes religiosos, desprezando a graça. Não participe da ceia sem pedir perdão nessa noite. A Bíblia diz: peça perdão, conserte a vida e participe. Foi doloroso, foi sacrifício, mas Ele deu esse presente para você. Receba Jesus, viva Jesus. E você não vai ficar mais olhando para a circunstância de confusão em qual você está vivenciando. Que Deus te dê a graça de nessa noite, através da sua palavra, você descansar nele, somente nele, e participar desse maravilhoso banquete que Ele te oferece, presente de Deus para você. Que Deus te abençoe, meu querido. E neste momento nós vamos cantar um louvor. Enquanto a equipe de louvor está se preparando e vai cantar um louvor, você prepare já os elementos para participar desse banquete. Esse banquete que o Senhor nos prometeu, para que nós façamos em memória dEle. Que você já prepare o pão, prepare o vinho, e depois da canção nós celebraremos a ceia do Senhor. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo, tudo se fez diferente. Vê meus pecados ocultos, os que escondo do mundo, no meu
e espalha barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz encontrar o que Cristo oferece. Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, filho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece. Ele é. Este é o momento da ceia do Senhor, memorial que fazemos em cumprimento à ordenança de Jesus. Você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que já foi batizado, você deve participar desse momento. Você pode escolher aí uma pessoa da sua família para servir, né, os elementos da ceia. E nós estamos felizes nessa noite por participar da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor não só é um cumprimento, mas também é algo que nos traz esperança. É algo que nós, ao lembrarmos do sacrifício de Jesus, essa memória nos traz esperança. Eu queria ler a última ceia, onde o Senhor Jesus nos deu essa ordem. Diz assim, Mateus capítulo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E nós queremos fazer isso nesta hora. Nós cantamos e nós queremos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós, do corpo de Cristo, dilacerado, castigado, em nosso lugar, em nosso favor. Que você, ao comer o pão, lembre-se daquilo que Jesus fez por você. Que Deus deu o seu Filho, Jesus deu o seu corpo, para que você participasse da graça divina do Senhor. Vamos receber os elementos. Você que está aí na sua casa e já recebeu o pão, receba também a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei.
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos orar com o diácono Dario. Oremos. Senhor nosso Deus, nesta noite maravilhosa, preparada pelo Senhor, estamos aqui com o nosso coração regozijado por estarmos na Tua presença, ó Deus, cumprindo o mandamento que o Senhor Jesus nos ordenou. Obrigado, Senhor, por ter resgatado a nossa vida e nos proporcionar participarmos desse momento da ceia do Senhor, relembrando aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio, que todos que estão neste momento, ceando conosco, participando desse momento, sejam, ó Deus, alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, ó Deus, e se alegrem, ó Deus, como povo do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Comamos o pão. Amém. Vamos cantar uma canção? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis desse sangue lavado, com roupas que tão albas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nós vamos participar do segundo elemento. Você sirva sua família com o vinho, representando o sangue de Cristo. A palavra do Senhor diz assim: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar. Senhor, nós estamos muito felizes de participar deste momento, de lembrarmos do sacrifício que o Senhor fez
pela minha vida, pela vida da tua igreja, pela vida de cada irmão, pela vida desses que nos ouvem. Pai, que em nome de Jesus possamos valorizar esta graça maravilhosa, esse presente que recebemos do Senhor que não merecíamos. O Senhor levou sobre si os nossos pecados e foi castigado e derramou seu sangue, entregou o seu corpo para que nós pudéssemos ter vida. Que possamos aprender a valorizar esta graça, essa graça que nos dá esperança, que nos tira dessa confusão e que nos faz olhar até que o Senhor venha, porque o Senhor prometeu e o Senhor irá voltar. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Abençoa toda a igreja, Pai, em todos os lugares, em nome de Jesus. Amém. Vamos beber o vinho. Deus abençoe você, meu querido. Faça uma oração silenciosa aí com a sua família. E o culto e a celebração do Senhor está encerrada. Deus abençoe e tenha uma ótima semana em Cristo Jesus.